Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para vocês. Sei que muita gente assistiu, esse vídeo já está com mais de 50 mil acessos, mas a gente recentemente soltou aqui uma matéria exclusiva contando como a Globo, junto com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, podem daqui a um tempo quebrar as TVs por assinatura no Brasil. Uma apuração nossa, ficou muito legal essa matéria. Então vou deixar aqui na descrição para vocês, no comentário fixado e também o card aqui em cima para vocês assistirem e lá mandarem as suas perguntas, que daqui a pouco eu vou gravar um vídeo respondendo as dúvidas de todo mundo a respeito disso, então convido todo mundo a assistir. Bom, gravei um vídeo aqui ontem falando a respeito da declaração, na minha opinião, completamente desumana, desastrada, vergonhosa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na Fox Sports, falando sobre a volta do futebol, pandemia, etc e tal. Muita gente se revoltou, perdemos muitos inscritos aqui no canal por conta disso, mas absolutamente não tô nem aí, vou continuar falando o que eu penso, é o compromisso que eu tenho com o que eu acho, com como eu vejo as coisas, não estou preocupado em agradar A ou B. Minha preocupação é simplesmente dizer o que eu acho. E muita gente fala, pá, você ataca porque você é bairrista, etc e tal. Bom, todo mundo sabe, imagino que sabe, hoje estou vestindo a camisa aqui do Santos, que sou santista, nunca escondi isso, acho que é uma bobagem você ficar escondendo seu time de coração. Basta você ter consciência com o seu trabalho, consciência daquilo que você faz e consciência da sua profissão. Eu não sou um cara que montei um canal para falar do Santos, eu montei um canal para falar de futebol, sou jornalista, vejo o futebol de uma maneira muito mais profissional do que um torcedor comum. E eu acho que existem maneiras diferentes mesmo de acompanhar a coisa. Eu me modifiquei demais depois que passei a trabalhar com isso. Você muda muito a sua visão, você começa a ver a coisa com uma distância muito diferente. Entendeu? Por um lado é bom, por um outro é ruim, você perde um pouquinho daquela emoção que você tinha, mas eu prefiro assim. Gosto muito do que eu faço, gosto muito do meu trabalho, acho que o compromisso com o lado profissional, dinheiro nenhum compra. Então, bom, não tem nada a ver a crítica que foi ontem por conta de ser um presidente do Flamengo, do Botafogo, ou de algum rival do meu Santos aqui em São Paulo, não importa. Tanto que hoje chegou a vez de falar mal, ou melhor, de criticar José Carlos Pérez, o atual mandatário do Santos Futebol Clube, como está aí na descrição. Isso porque anunciou hoje o Atlético Paranaense que vendeu o zagueiro Robson Bambu ao Nice da França por 8 milhões de euros. O Atlético Paranaense detém aí 100% dos direitos econômicos do Robson Bambu e o Santos só vai ter aquela porcentagem de formador. Para quem não se lembra, Robson Bambu até 2018 era jogador do Santos. Ele foi promovido ao time titular pelo Cuca e já entrou impressionando. Eu fiquei assustado, porque é um jogador esguio para a posição, geralmente a gente vê zagueiros mais fortes, mas ele era muito técnico, muito rápido e muito facilmente se tornou titular naquela curta passagem do Cuca à frente do Santos. Chamou muita atenção de muita gente, só que o que acontece? Ele que estava tentando renovar o contrato com o Santos há muito tempo e não era valorizado pelo senhor José Carlos Pérez, quando o José Carlos Pérez veio, porque aí ele se tornou titular, ele já tinha um pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense. É bem verdade que o Pérez ofereceu um salário maior do que o Atlético Paranaense iria pagar, mas como ele já tinha um pré-contrato assinado, teria uma multa que ele teria que quebrar, então ele tinha que cumprir esse pré-contrato e acabou se transferindo para o Atlético Paranaense. Isso surgiu na época um imbróglio na justiça, porque na visão do Pérez, o Santos tinha uma prioridade na primeira renovação profissional do Bambu. O Santos encaminhou aquilo para a CBF, essa coisa está mal resolvida até hoje, o Santos pede uma indenização ao Atlético Paranaense, mas o fato é, por conta de uma incompetência de gestão do Pérez, que esperou até os 45 do segundo tempo para fazer uma proposta oficial para o jogador, ele deixou de arrecadar mais de 45 milhões de reais agora na venda do Bambu ao Nice da França. Isso porque ele não foi pro Flamengo, pro Palmeiras, um time que hoje tem muito mais dinheiro que o Santos. O Pérez perdeu um jogador pro Atlético Paranaense, que com toda a administração muito bem feita que faz, não tem uma arrecadação próxima do que o Santos teve no ano passado, por exemplo. O Santos não pode perder um jogador para o Atlético Paranaense, para um centro como o Paraná. O time do tamanho do Santos, com todo respeito ao Paraná, com todo respeito ao Atlético Paranaense, que ganhou muito mais, diga-se de passagem, do que o Santos nos últimos anos.
tem sido nos últimos anos um time mais relevante nacionalmente do que o próprio Santos. O Santos não ganhou Sul-Americana, o Santos não ganhou Copa do Brasil e o Atlético ganhou. Ganhou essas duas competições muito recentemente, então tem que ter todo o respeito. Só que, financeiramente, o Santos não pode perder um jogador para um centro do Paraná que ainda é muito distante do principal centro do futebol brasileiro, que é São Paulo. Não dá para aceitar uma coisa dessas. A gente viu o caso do Gustavo Henrique, que o imbróglio durando o ano inteiro, que o Pérez não conseguiu renovar com o rapaz, foi fazer a proposta para ele derradeira para ele ficar, depois falou que ia ser o principal salário do clube, mas fez quando essa proposta? Fez aos 45 do segundo tempo, quando o jogador já estava desgostoso. Eu não sei nem se estava certo com o Flamengo ou não, porque eu acho que o caso dele não foi pré-contrato, pelo menos isso não foi noticiado. Mas o cara estava desgostoso. Você imagina você ser jogador do Santos, formado na casa, viveu uma vida inteira no clube, e aí você vê Brian Ruiz chegando, ganhando 600 pau, 500 pau, não sei exatamente o salário do cara, eu não quero ser leviano aqui, mas ao que tudo indica, pelo menos o que a mídia noticia, é um salário muito alto, acima dos 450, 500 mil reais. Um cara que entrou em campo menos de 10 vezes, não fez gol, não deu assistência, não fez absolutamente nada, tá lá treinando e o Santos tem que pagar para ele um contrato de 3 anos, vai até ano que vem o contrato, ou melhor, até eu acho que o final desse ano, salvo engano. Um cara que não ajuda em nada, tem o maior salário do elenco, aí depois o Pérez vai e contrata o Cueva, que tem um histórico completamente fora da curva, né? Um cara que eu acho que ele tem futebol, mas ele não tem cabeça para ser profissional. Um cara ganhando 600 pau, e aí um zagueiro que tá lá se matando todo dia, titular da equipe, faz gol, não sei o quê. Como é que esse cara vai se sentir? Aí depois o cara vai pro Flamengo, vai para qualquer outro time que o valorizou, e a gente fica puto. O torcedor fica puto, porque o cara é mercenário, que não sei o quê. Mas isso é gestão. Isso é você dar valor para quem você vai comprar e não dar valor para quem você forma. E no caso do Santos isso é muito mais grave, porque a história do Santos está definitivamente atrelada ao produto bruto do Santos, que é a sua base. Todo mundo reconhece, por mais que você não odeie o Santos, você é incapaz de não reconhecer o belíssimo trabalho que o Santos faz em suas categorias de base. Então você tem que priorizar esse tipo de jogador, não priorizar os jogadores que vêm de fora. Agora mais um imbróglio, esse do Santos com o Yuri Alberto, jogador da base, que também o Santos deixou para os 45 do segundo tempo para renovar. Tem a prioridade de renovação, já apresentou uma proposta oficial que os empresários aí disseram que estão avaliando, mas é outro jogador que o Santos corre o risco de perder, porque se vier um outro clube e cobrir a proposta do Santos, pode levar o jogador de graça, um jogador de 21 anos, um jogador que já foi observado por Real Madrid, por Liverpool, tem mercado lá fora, estava nessa seleção sub-23 agora, a pré-olímpica, que disputou lá com o Jardine. Ele era reserva, começou como titular, depois perdeu a posição, mas estava. Ele foi o melhor jogador do clássico do Santos contra o Palmeiras no Pacaembu recentemente. Jogou muito bem aquela partida, começou a ser titular com o Gesualdo, teve alguns altos e baixos porque é normal, mas correspondeu. Pode perder de graça também. Ou seja, uma gestão completamente temerária do Pérez. Temerária, porque é o seguinte, ele fez uma belíssima venda do Rodrigo, e eu acho que ali ele foi importante porque ele tirou todos os empresários do jogo, tirou as comissões, a venda aconteceu com todo o dinheiro vindo parar nas contas do Santos, isso é muito difícil a gente ver. Eu não sou um cara que acha que o Pérez está nesse rol de dirigentes desonestos. Eu acho que ele é um cara muito honesto, só acho que ele é um péssimo gestor. Um gestor de péssima qualidade, centralizador. Olha quantos diretores de futebol, gestores que passaram pelo Santos e foram demitidos, não aguentaram o Pérez. Teve o filho do Sócrates, que me esqueci o nome, que trabalhou no São Paulo. Teve o William, que trabalhou no Corinthians também, o Capita. Teve vários técnicos que saíram brigados, como o próprio Cuca e o Sampaoli. Os dois melhores técnicos que passaram por essa gestão saíram brigados com o Pérez. Teve o Autuori, todo mundo lembra a maneira como o Autuori saiu por conta de uma declaração sobre o Cueva, que já estava tudo acertado dentro da diretoria de qual seria a postura do clube em relação ao Cueva. E aí no dia seguinte o Pérez vai para o Mesa Redonda, Futebol Debate da TV Gazeta, dizer que ele achava que o Cueva tinha que ser reintegrado, sendo que todo mundo, o treinador, o diretor de futebol e o próprio presidente tinham entrado em consenso de que não, eles iriam afastar o jogador pelo menos até o final do ano.
E aí você perde um cara como o Autuori, um cara sério. Acho que um cara que não dá para ser técnico de futebol mais, treinando no Botafogo agora, não é a minha melhor opção para isso, mas como diretor de futebol é um cara que eu gostaria de ter no meu time. Um cara super sério. Ninguém se dá bem com esse cara. Quem não se lembra do caso Sanches, tudo bem, é bem verdade que nesse caso o Pérez não teve culpa. É bem verdade que nesse caso, inclusive, a própria FIFA, depois que o Santos recorreu, deu razão para o Santos num episódio tenebroso da história da Libertadores da América, um episódio tenebroso da história da Conmebol. Para quem não se lembra, eu estou falando daquele jogo entre Independiente e Santos pela Copa Libertadores de 2018. Para quem não se lembra, o ataque do Santos naquela Libertadores era o ataque do Flamengo, campeão em 2019, com o adendo de ter o Rodrigo, que agora foi pro Real Madrid. O ataque do Santos era Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. E o Santos foi punido naquela partida de quartas de final contra o Independente, oitava de final contra o Independente da Argentina, no primeiro jogo que escalou o Sanches irregular. Mas todos os mecanismos que a Conmebol disponibiliza ali naquele episódio, disponibilizava para o Santos para verificar o quão o jogador estava legal ou não, diziam que ele estava. E todo mundo sabia, inclusive a Conmebol, fizeram uma falcatrua, o Santos acabou perdendo aquele jogo de 3-0, e aí depois não conseguiu reaver o resultado, ficou 0-0 aqui no Pacaembu, teve invasão de campo, e o Santos ainda foi punido depois pela Conmebol por conta disso. Chegou a jogar agora contra o Delfim, nessa Libertadores agora de 2020, antes da parada, com os portões fechados por conta disso. Então, assim, e aí faz o quê? A FIFA decidiu que o Santos estava certo, mas a Libertadores já acabou tem 2 anos. O River Plate foi campeão em cima do Boca Juniors. O River Plate seria, se o Santos passasse pelo Independente, seria o adversário do Santos. O River Plate tinha um time melhor, mais coeso, mas o Santos com um ataque desses, e já era treinado pelo Cuca, não era mais treinado pelo Jair Ventura. Poderia passar, poderia ser um título a mais de Libertadores. Eu não quero colocar isso na conta do Pérez, mas isso mostra muito o quanto que é a bagunça administrativa no clube. Teve vários casos administrativos gravíssimos do Pérez à frente do Santos, e financeiramente. Ele pegou toda aquela grana do Diego que salvou o Santos, e em vez dele pagar dívidas, juros hoje correm no Santos mais de 45 milhões por ano que o Santos tem que pagar, só de juros bancários por conta das suas dívidas. E ele investiu toda essa grana e deu nas mãos do Sampaoli, que toda a coletiva pedia jogador e falava que estava insatisfeito, e o Pérez simplesmente entregou o clube na mão do Sampaoli. Foi refém do técnico. É um péssimo presidente. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, me parece um cara muito honesto, me parece que todas as atitudes dele são de bom grado. Me parece que ele não faz nada pensando enfim, em prejudicar o clube e nada. Pelo contrário, me parece que ele ama muito o clube, mas ele é um péssimo gestor. E é muito difícil pra gente admitir quando a gente é ruim numa função. Ele é uma pessoa rasa, uma pessoa sem a devida experiência na área, sem até a cultura necessária. Você vê ele falando, dando entrevista, você não consegue entender o que ele está falando muitas vezes. É um cara que é, assim, ele é prolixo, é um cara que você não dá gosto nenhum. Mas eu me lembro quando a gente assistia o Luiz Álvaro falando, meu Deus, eu falava, meu Deus, cara, finalmente o meu time tem um presidente à altura do Santos, uma retórica à altura do Santos. O Pérez é um Zé Mané, infelizmente, é um Zé Mané que está na frente do Santos. Como eu falei, é um cara que eu respeito como pessoa, mas como profissional é péssimo. Tomou só atitudes horríveis à frente do Santos. Não apoio também o rolo lá que tentou fazer o impeachment do Pérez. Naquele momento defendia o Pérez, achava que ele não tinha que ser impeachmentado. É importante dizer isso aqui, porque o impeachment não é atestado de má gestão, como aconteceu com a Dilma. Impeachment é com crime doloso. E como não aconteceu naquela situação, foi golpe, seria golpe também no Santos se o Pérez fosse destituído do cargo. E ali, só que ali no Santos, o Santos foi mais democrático do que o próprio país. Porque quem votou foram os deputados, que têm interesses, né, na situação do país, tem interesses, deputados, senadores. No caso do Santos, quem votou foi o sócio. E o sócio não permitiu que aplicassem, principalmente o rolo, e o Conselho Deliberativo aplicasse aquele golpe no Pérez. Foi importante, mas isso não faz dele um bom gestor. Chega! Eu acho que a melhor notícia para o Santos nesse momento é saber que o mandato do Pérez está acabando. E é a mesma coisa que eu falei no vídeo a respeito do Levinciano lá do Vasco.
Torcedor santista, sócio, que vocês podem votar, não é todo time que permite que sócios votem. Prestem muita atenção nos próximos candidatos que vão surgir daqui pra frente. Nas propostas, no nível cultural, assim, as propostas variam um pouco, mas é muito importante a gente ficar atento a pequenas coisas. A pequenas coisas. Se você vê um presidente muito apegado nessa questão de jogar em São Paulo, jogar em Santos, querendo ganhar ali popularidade, vou trazer tal, vou trazer técnico, vou trazer jogador, querendo fazer muito essa coisa de levenciano, de tentar partir pro lado da paixão, não é o cara certo. Hoje o Santos precisa de um presidente pé no chão que tenha como primeira medida sanar o Santos financeiramente. O Santos não pode mais ter presidentes nocivos financeiramente para ele. O Santos passou por 3 das piores gestões da sua história. Odílio Rodrigues, que aplicou quase um golpe nos bastidores ao Luiz Álvaro, que depois morreu de desgosto. O Odílio Rodrigues teve o caso do Leandro Damião, foi expulso do clube, está proibido de pisar no clube. Depois Modesto Roma teve vários anos fiscais reprovados, está expulso do clube. E o Pérez pode acontecer a mesmíssima coisa quando ele sair, porque todos os anos fiscais do clube, os balanços têm sido reprovados pelo sindicato de inquérito e sindicância. Todos estão reprovando a gestão do Pérez. Pode ser o 3º presidente expulso do clube. O Santos não pode mais isso. O Santos precisa de um presidente à sua altura, um presidente pé no chão e que não prometa jogador, não prometa contratação, não prometa mundos e fundos. Um presidente que saiba que a história do Santos é a sua base, que valorize isso, tenha um técnico que saiba valorizar isso e a gente vai sofrer. Não tem como se levantar lá na frente se a gente não sofrer por alguns anos para pagar toda essa dívida que a gente fez. Só assim, daqui uns bons anos, o Santos vai se reerguer. Mas para isso é preciso paciência da torcida. Paciência. Quando eu falo isso do Vasco, do Flamengo, os caras me xingam porque eu não sou vascaíno, eu não sou flamenguista. Mesmo que eu tenha dito que eu tenho um puta carinho pelo Vasco, se eu não fosse santista seria vascaíno, os caras não querem nem saber. Mas será que o torcedor do Santos vai me atacar aqui também? Será que torcedor de futebol só quer jogador a todo custo e ver o time quebrar e dane-se? Será que todo torcedor de futebol quer ver o time acontecendo agora igual aconteceu com o Cruzeiro? Porque quando surgiu as situações lá do Cruzeiro lá atrás, o Rodrigo Capello denunciou, Gabriela Moreira denunciou, o que a diretoria do Cruzeiro vinha fazendo ano passado, antes da queda, esses repórteres foram alvo da torcida do Cruzeiro. E hoje a torcida do Cruzeiro está colhendo aí, ó. Não todos, claro, mas uma minoria, mas essa minoria barulhenta está colhendo. O time caiu para a 2ª divisão, perdeu 6 pontos, pode perder mais 6. E aí? Atacaram lá o repórter como se ele fosse o culpado pela administração do Wagner Pires de Sá. É o repórter que é o problema? Sou eu que sou o problema? Vamos começar a pensar, gente. Vamos começar a pensar um pouquinho. Vocês são inteligentes, só acredito na inteligência de vocês. Um clube só sobrevive com boa gestão. Não é jogador, não é Robinho de volta. Por mais que eu goste do Robinho, não é isso que vai fazer o Santos voltar a ser grande. É uma boa gestão. Só assim, entendendo quem é o Santos e a posição do Santos, o que ele pode fazer. O Santos é muito grande, mas a diretoria precisa saber disso. Quero saber o que você acha disso, deixa o like se gostou do vídeo, se não era inscrito no canal, seja bem-vindo. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.